Você tem, além dos museus, você tem as atuações também, os projetos de atuação, como esses que eu falei, né, do Procultura e mesmo outros projetos isolados do MINC. Teria uma linha, a gente poderia fazer uma linha assim, relacionada ao marketing cultural. A produção editorial voltada às artes visuais poderia gerar uma outra linha. Então, tudo isso vai formando um panorama até chegar na história dos grupos mesmo. Bom, e no gráfico, a última parte que eu coloco ali, depois de 2003, então, por um lado, você tem o Estado chamando também para si essa maior responsabilidade, né, de participação da construção desse circuito de arte e buscando apoiar uma diversidade de atuações, né, no sentido geográfico e no sentido dos modelos, né, dos processos. Você vê que muitos projetos diferentes têm acontecido recentemente, né, com propostas editoriais diferentes. A própria Cláudia, né, hoje a gente já viu aí a produção gráfica do seu, só que eu acho que o do seu foi feito sem apoio do Estado, não lembro. Mas também tem do livro, né, do meio. Tem uma outra produção também que saiu de Porto Alegre recente. Enfim, cada cidade tem umas produções assim, editoriais organizadas por grupos, né, de artistas, pesquisadores, muito diferenciadas. Assim, e isso é interessante. Você vê que cada cidade também tem uma forma diferente de lidar com a forma de percepção de arte e a forma de se articular. Isso tudo enriquece, né? Muito melhor isso do que você imaginar todos se conformando a um projeto curatorial único, como acontecia nos anos 90, né? Antártica Artes com a Folha, Abra Coca-Cola, que eram projetos que vinham basicamente com curadores de São Paulo, percorriam o Brasil, escolhiam pessoas para uma exposição, quer dizer, que o formato, exposição. Todo mundo com 2, 3 trabalhos, aonde? Exibidos lá e depois eventualmente circulando. Qual é o processo? O processo é o curador circulando e escolhendo, fazendo alianças com chamado de olheiros locais, mas poderia ser com os circuitos instituídos, né, em cada cidade, porque as curadorias feitas eram muito rápidas, né, curadorias relâmpago. Você imagine as pessoas elaborarem exposições de mapeamento nacional, ficando 2 dias aqui em Porto Alegre, sem nunca ter vindo antes. Como é que é? Não dá. Então, você vê que, eu morando em Curitiba, também via quando nós passávamos assim, tudo já estava pré-definido, né? Então, você veja a mudança que tem, se a gente for pensar em relação ao nosso circuito hoje. Agora, o que eu acho que tem uma abertura, e quando falo até dos coletivos e tudo, eu acho que fica muito, ainda que exista a prática e tenha até um espaço para que artistas que têm uma produção mais experimental também consigam sobreviver e desenvolver o seu trabalho, né? Não sobreviver, mas desenvolver o seu trabalho para a nossa época, né? E eu acharia assim, então, na flechinha final, lá depois do 00 lá, então a linha vermelha sobe, né? E eu coloquei ali, além de 2003, então, além dessa questão do Estado, uma perspectiva de que realmente pudesse, ou talvez como um desejo, talvez justamente que essa cena mais autônoma pudesse ser, de fato, mais amadurecida, aprofundada, articulada. Porque se isso acontecer, aí sim a gente vai ter um ambiente, né, crítico, reflexivo, artístico, mais livre, enfim. Mas ela está ainda num campo das possibilidades, né? E a base de tudo isso, além de um planejamento, antes de tudo é o desejo, né? Então, a questão quantos de nós que estamos trabalhando com arte realmente identificamos o desejo, né? Porque o circuito é muito complexo. Mas assim, se a gente tiver isso como um desejo, se a gente achar que é importante que a arte ela tenha esse seu campo experimental, né? Enfim, esse ambiente mais livre, que isso seja o principal. Né, se a gente identificar que isso é o principal, que se a gente tiver um desejo para isso, vai ser possível fazer com que isso aconteça. A questão é que na circulação e na prática parece que o desejo não está tão evidente, sabe? Parece que isso não é um desejo. Então, é um desejo de alguns, seria legal se fosse desejo demais,
mas ao mesmo tempo, assim, fica uma dúvida se isso é realmente o desejo. Vai ser o desejo de alguns, né? Claro, não dá para ser o desejo de todos, mas esperamos que esse desejo aumente, porque, sei lá, acho que é por aí, assim. Tem uma questão de tomada de posição. Tomada de posição, tipo, não dá para achar que você... Até tem um termo que eu uso no texto aqui, que é o circuito branco, né? A gente fala muito do cubo branco, numa imaginação de que um espaço mais supostamente neutro, né, arquitetonicamente neutro, ele é o espaço, seria, né, ou já foi, o espaço ideal para o acontecimento artístico. Mas hoje em dia também você tem as relações, o circuito ele não está só dentro de uma galeria ou de um museu, né, ele tem várias outras formas de manifestação. E a gente não daria para imaginar que os mecanismos que subsidiam qualquer tipo de circuito, por mais informal, por mais que a forma dele não seja essa da tradicional e voltada para o espaço fechado, vários outros valores interferem no circuito, né? O circuito não é neutro. Se você fizer um trabalho extremamente crítico e político, enfim, e você depois você acha que vai transitar assim de uma forma neutra, estando num circuito ligado a um banco, é meio incongruente, sabe? Tipo, assim, alguma questão tem que sair daí. Tipo assim, alguma coisa está estranha. Porque são estruturas muito diferentes, se a gente for pensar na sociedade de uma forma mais ampla. Existem atritos sociais, e como é que esse atrito não vai refletir no circuito de arte? Eles refletem. Enfim. Bom, e daí eu queria passar então para o próximo, que é o circuitos compartilhados mesmo, o projeto, né? Tem um pensamento diagramático aí nos dois casos que você está mostrando, né? Em ambos você faz um mapeamento meio diagramático, assim. Eu tenho achado legal isso, assim, é meio curioso, tipo, acaba que o gráfico ele revela contextos, né? E daí quando você olha assim umas cenas meio, na nossa área a gente não faz muito isso, né? Mas ele acaba, você identificando alguns parâmetros, você acaba e buscando algum lastro ali com a história, com a realidade, né? Tipo, enfim, nesses casos, né, claro, dá para trazer muito contexto, fazendo uma síntese, né, de alguma reflexão. Esse mapa que está aí, esse gráfico, ele é um mapa também, né? Ele o conceito dele e o conteúdo dele foi o que eu organizei a partir da pesquisa que eu fiz. Agora, o processo dele, né, a linguagem dele, é ligada diretamente ao pessoal que trabalha com pesquisa na área computacional, né, informática, e pessoas que pesquisam software e hardware. Banco de dados? Assim? Não, esse é o que eles chamam de... tem um programa chamado Eagle, onde você programa as placas, né, de rede. Então esse é um mapa de conexões das partes do circuito. E então a ideia de usar isso era justamente de ver que são os elementos que eles podem, né, interagir. Esse aqui foi curioso porque a vontade eu tinha de fazer, mas daí saber usar não sabia. Mas daí então tinha um pessoal que participa também do projeto e auxiliou, né, um pessoal ligado a um grupo chamado Orquestra Organismo, que também participa de umas redes com o pessoal aqui de Porto Alegre. Enfim, o pessoal é bem interligado em termos de troca, né? Da informática? Grupos de cyberativismo. Esse de Curitiba chama-se Orquestra Organismo. Tem alguns, né? Tem o Decentro, o Estúdio Livre, o Stiling. Geralmente eles são nacionais, assim, né? Eu não conheço, eu conheço mais esse pessoal que está mais próximo. Mas tem algumas redes. O Decentro eu acho que é o mais conhecido, assim, em termos de agregagem entre todo o Brasil. E o Estúdio Livre, talvez. Mas tem outros, tem o Saravá, tem um lá de Campinas, que eu não vou lembrar o nome agora. Enfim, então eles estavam juntos e daí eles me ajudaram a fazer o mapa aqui. E a ideia do mapa, então, foi traduzir um pouco... Foi... O projeto, então, ele é um acervo de vídeo, filme e vídeo, né? Que fala dessas práticas dos coletivos de artistas, dos circuitos autogeridos.
ele é também, além de um acervo, ele é um repertório de ideários de ideários e práticas, né, desses grupos. Então, tem uma... E foi legal porque deu para... Às vezes a gente fala em coletivo, a gente imagina que é tudo uma coisa só recente, né, assim, é algo dos anos 2000, né, isso não é fato, né, mesmo na história da arte mundial como na arte brasileira, agrupamentos de artistas que pensam o circuito e que atuam no circuito tem vários antecedentes, né, se a gente pensar na revista Malas Artes, né, se a gente pensar nos grupos mesmo, como o Nervo Óptico, né, no final dos anos 70, em Curitiba teve o Art Show, depois teve o Sensibilizar, enfim, o 3 de São Paulo, né, no Recife teve várias atuações de trabalho de grupo também, a Cláudia também fez a pesquisa, ela também, né, e conectou com as redes da América Latina, né, enfim, isso sempre aconteceu, de certa forma teve momentos que isso teve mais visibilidade e depois deu uma baixa, mas os grupos sempre continuaram atuando, né. Mas não é um fenômeno dos anos 2000, né? Então, o que eu achei legal no projeto foi justamente buscar essas pontes e ver, que eu acho que é talvez a parte mais... claro que é importante pegar a produção recente, né? Mas a produção recente vai se organizar também por conta própria. Agora, o legal foi fazer as pontes com os outros acontecimentos, né? Com, sei lá, o CEP 20.000 no Rio de Janeiro, né? Um encontro performático multimídia que tinha 15, 20 anos. O Corpos Informáticos de Brasília, né, já indo um pouco para a parte da performance e tecnologia, que é um grupo pioneiro de reflexão e atuação sobre esse tipo de estratégia, né. Então também, se não me engano, já tinham 15 anos de atuação. E, enfim, vendo as cenas e buscando identificar os grupos, percebendo que vários grupos tinham no vídeo uma forma privilegiada de registro dos seus trabalhos, até pelo caráter mais intervencionista, né, e efêmero de várias das ações. Então o vídeo ele era um dos documentos assim principais utilizados, às vezes o único, em alguns casos até o melhor, mas entre o único e o melhor. E daí eu queria só falar aqui, por exemplo, de algumas ações que o projeto acabou falar um pouco aqui que eu acho que foram de alguma forma tudo é importante, mas algumas acho que foram principais assim no sentido de trazer à tona, né, algo que de alguma forma estava passando um pouco no segundo plano em relação ao circuito, né? Você podia só nomear um pouquinho, talvez, os grupos? Os grupos, porque para o pessoal que não está em acesso não consegue ler. Então, o que acabou acontecendo assim no sentido estético desse mapa é que aquelas partes de cima, que são os quadradinhos, porque a coleção ela tem 35 DVDs ali na maleta, né? Eu organizei em 20 grupos temáticos. Alguns grupos, eles têm a ver com, por exemplo, a questão, trabalhos onde o tipo de atuação evidenciava mais uma relação com o espaço, né? Então eu organizei um grupo chamado Lugar. E esse grupo Lugar gerou, se não me engano, 5 DVDs, era muito material. Então alguns eram temáticos e agregavam produções de diversos grupos do Brasil, né? Então outros mais ligados a uma atuação mais performática ou de um acontecimento assim mais temporal, né? Então chamei de corpo, que seriam os de baixo, que corpo, espaço. Tem um núcleo histórico, que é o anos 70 e 80, ambiente comentado, assim, trabalhos que partem, que se jogam no espaço urbano e na percepção e na leitura desse ambiente você começa a ter outros sentidos, né, sendo evidenciados. Então alguns trabalhos também, eu acabei fazendo criando essa linha aí, depois o espaço NO e depois